Olá, bem-vindo ao meu canal novamente. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre uma metodologia chamada SFM. É uma metodologia sobre gestão de processos e pessoas. Então, nessa aula de hoje eu vou passar para vocês desde os princípios dessa metodologia, como aplicar ele na prática e alguns exemplos desse modelo de gestão. Vamos aos benefícios desta metodologia. O primeiro benefício da metodologia é justamente o estabelecimento de metas e a transparência da equipe. Ou seja, com esta metodologia você vai conseguir tanto transformar a sua equipe e torná-la transparente, ou seja, você vai fazer com que a equipe não esconda os problemas, justamente porque se você esconder os problemas e não torná-los visíveis, dificilmente você vai solucioná-los. O segundo benefício desta metodologia é a detecção precoce de desvios, ou seja, na metodologia eu vou mostrar para vocês como fazer com que você encontre desvios mais rapidamente, ou seja, em vez de você criar aqueles indicadores mensais que você olha uma vez por mês, ou seja, você está olhando como se fosse um retrovisor, olhando o passado, nós criamos indicadores de ciclos curtos, ou seja, você identifica se possivelmente amanhã você vai ter algum tipo de desvio. Com a identificação de desvio prévia, você consegue tomar iniciativas e ações justamente para não acontecer uma falha e não, enfim, abaixar a produtividade e a eficiência da sua equipe. Outra disciplina e outro benefício dessa metodologia é toda ação e tomada de decisão está endereçada a uma pessoa da equipe. Normalmente, em reuniões, a gente percebe que muitas ações são colocadas para as pessoas que não participam daquela reunião ou daquela apresentação. E isso é um problema. Nessa metodologia, a gente cria essa disciplina de só colocar ações endereçadas às pessoas da equipe presente. Outro grande aspecto dessa metodologia e benefício dessa metodologia é justamente a redução do apagar incêndios. Apagar incêndios é quando a gente resolve o problema, só que o problema ele volta a acontecer novamente. Então, na metodologia eu vou mostrar para vocês alguns passos de como solucionar problemas de forma excelente, de forma que eles não voltem a acontecer. Então, a metodologia ajuda a você mapear todos os seus problemas e desvios que acontecem de forma recorrente na sua organização ou mesmo na sua equipe e como eliminá-los de vez do problema, tá? Outro grande benefício da metodologia é a comunicação. Você melhora a comunicação entre as pessoas, não só da equipe, mas entre departamentos. Então, se você tem conflitos entre departamentos, é muito importante criar essa metodologia justamente para quebrar essas barreiras, quebrar esses silos e, enfim, resolver problemas e conflitos internos. Então, também melhora a comunicação das pessoas dentro de uma organização. Outro aspecto muito relevante da metodologia do Shop Floor Management como modelo de gestão, vocês e nós, como gestores, nós temos muitas ações e muitas tomadas de decisões para fazer todos os dias. Seja através de um indicador, seja através de um desvio, seja através de um projeto de melhoria ou um projeto que está rolando na sua empresa, são muitas ações que nós devemos tomar. Como priorizar? Então, o senso da priorização também é um aspecto que nós vamos tratar nessa metodologia, justamente para você saber o que priorizar no seu dia a dia, ou seja, o que você faz primeiro, segundo e terceiro. Porque sem uma boa priorização, você não vai fazer ações relevantes ao seu negócio. E mais do que isso, você vai passar também o senso de priorização para a sua equipe. Será que a sua equipe também prioriza os assuntos relevantes como você prioriza? Então são esses aspectos e esses benefícios que nós vamos tratar na aula de hoje na metodologia de Shop Floor Management, ou conhecido também na área administrativa como Office Floor Management. Mas eu traduzo tudo isso como um modelo de gestão de pessoas e processos. Bom, antes de começar a metodologia, eu gostaria de mostrar para vocês o porquê dessa metodologia, o porquê que você deve implementar uma metodologia ou uma sistemática de gestão na sua equipe. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Vamos imaginar que nós estamos entre dois continentes, então a gente tem o continente americano aqui e temos o outro lado do país, por exemplo, a Europa. Então, entre esses dois locais, nós queremos, enfim, fazer uma viagem de navio, uma viagem de barco, etc. Tá legal? Mas é só para exemplificar que a gente quer sair de um ponto A até chegar num ponto B. A ideia é o seguinte: se quando você saiu do ponto A, digamos que você saiu lá da Europa e está vindo para o Brasil de navio, então qual que é a ideia da metodologia? Quando você saiu do ponto A e está partindo para o ponto B, qual que é a ideia da metodologia? É você analisar com muita frequência se você está caminhando em direção ao seu ponto B. Quando eu falo ponto B, imagina também que é um objetivo seu, é um objetivo da sua empresa, é atingir uma meta, é atingir alguma produtividade, atingir a qualidade esperada, atingir um prazo de entrega ideal. Pensa que também o ponto A ao ponto B não só deslocamento, mas também, enfim, é uma meta que você está colocando para sua organização. E aí qual que é a ideia da metodologia? Digamos que quando você saiu do ponto A, você passou um mês, 2 meses navegando por aquele mar.
Só que nós conhecemos que o mar, o que representa o mar? O mar representa todo o mercado de trabalho, representa a nossa organização, representa todo o ambiente externo da organização. E nós conhecemos que o ambiente externo, ele se modifica, ele, enfim, se altera a todo momento. Então, o que acontece? Se você só verificar o seu caminhar do ponto A para o ponto B de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, quando você for verificar se você realmente está caminhando na direção do ponto A, você vai perceber que você desviou muito do caminho. E só depois de 2 meses você vai perceber esse desvio daquele caminho. Você vai corrigir a rota, então, desse caminho. Então, quando você percebeu o desvio, que você não estava indo para o ponto A, você vai corrigir a rota novamente. Vai tomar novas ações, novos projetos. Corrigindo a rota em direção ao ponto A, você novamente vai caminhando em direção ao ponto A. Porém, se você verificar essa rota novamente, só daqui 2 meses novamente, pode ser que você desviou novamente. Quando você verificou que estava desviando, você vai lá e corrige a rota novamente. E assim por diante até chegar no ponto A. Qual que é a diferença de você corrigir a rota com alta frequência e com baixa frequência? Quando você tem uma alta frequência de correção de rota, o caminho ele fica menos distante para você chegar do ponto A ao ponto B. Se você corrige a rota só de 1 em 1 mês, você vai demorar muito para chegar até o seu ponto A. Então a grande sacada da metodologia Shop Floor Management é você criar um gerenciamento visual de gestão de pessoas e processos diários, justamente para você identificar se você está caminhando em direção ao seu objetivo ou não, com alta frequência de correção, tá legal? Isso juntando a equipe e os processos em paralelo, tá? Esse foi um simples exemplo só para deixar claro para vocês o grande foco e o grande conceito dessa metodologia, atingir os objetivos de forma ágil. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a grande mudança de mentalidade que essa metodologia traz, tá legal? São 6 itens. A primeira mudança de mentalidade é mudar a liderança. Então você não terá mais um líder que manda, e sim um líder que auxilia. Qual que é a grande diferença do líder que dá ordens e do líder que auxilia? O líder que auxilia, ele faz perguntas aos seus liderados. Então, por exemplo, ele faz a pergunta de o porquê que está errado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples de quando um liderado chega no líder e faz a seguinte questionamento, a seguinte pergunta. Digamos que você é o líder e o liderado chega até você e traz um problema. Você pode perguntar para o seu liderado o porquê que aquele problema aconteceu, fazendo-o pensar sobre uma solução. Quando você, líder, manda uma solução para o seu liderado, você está dando uma ordem. Então, a ideia é você fazer com que o seu liderado pense, desenvolvendo assim o seu liderado. Essa é a primeira grande mudança de mentalidade. É claro, ao longo da metodologia eu vou expor com muito mais detalhes a diferença de um líder mentor para um líder tradicional. A segunda grande mudança de mentalidade na liderança são líderes que não vão ao Gemba. O que é o Gemba? Gemba é onde as coisas acontecem, ou seja, como você, como líder, resolve um problema sentado na sua mesa em vez de ir até o local onde as coisas acontecem. O líder dá exemplos indo até o Gemba, identificando na fonte onde os problemas acontecem. Então, a grande mudança de um líder sem Shop Floor Management para um líder com a metodologia são líderes que vão até o local onde as coisas estão acontecendo. Até porque coletar informações na fonte onde as coisas acontecem é muito melhor do que coletar informações fora da fonte, como por exemplo em um software. A terceira mudança de mentalidade é quando a liderança cria regras, cria procedimentos ou mesmo padrões para as pessoas seguirem, porém as pessoas não têm acesso a esses padrões não estão visualmente até visíveis para as pessoas. Então do que adianta você ter procedimentos se você não confirma eles e também não expõe para os seus funcionários? A quarta grande mudança de mentalidade de um líder tradicional para um líder de Shop Floor Management. Um líder tradicional, ele está preocupado apenas com a produção, ou seja, o líder está preocupado em quantas atividades você fez hoje, já concluímos a atividade que fizemos hoje, vamos concluir a atividade que está prevista para amanhã. Já o líder da metodologia de Shop Floor Management está mais preocupado com os problemas que acontecem no dia a dia com a própria produção. Então ele orienta as pessoas de quando acontece um problema diante da produção ou de fazer uma atividade, essa pessoa deve levantar a mão, chamar uma equipe e entender o porquê que aconteceu aquele problema. Os líderes de Shop Floor Management atuam diretamente nos problemas porque eles sabem que, como consequência, isso vai aumentar a produtividade e a produção da sua equipe. A quinta grande mudança de mentalidade desse método é o seguinte: líderes que não utilizam desse método, eles falam para os seus liderados
não se preocuparem com problemas. Então, quando os seus liderados trazem problemas para eles, eles falam, você só me traz problemas, não fale mais comigo. Então, o líder que não é da metodologia Shop Floor Management não está preocupado com problemas e fala para os seus liderados também não se preocuparem. A grande mudança de mentalidade é tornar com que líderes de Shop Floor Management ou dessa nova metodologia justamente olham para os problemas como tesouros, ou seja, todos os problemas que os seus liderados trazem para ele é uma oportunidade de melhoria. A sexta grande mudança do método Shop Floor Management é o seguinte: líderes contratam consultores e especialistas que resolvem problemas. E a grande diferença é que o líder tradicional, ele acredita que o consultor que vai resolver o problema. Já o líder do método Shop Floor Management, quando traz um consultor ou um especialista, ele entende que aquele consultor vai ser justamente um especialista que vai auxiliar os seus funcionários a desenvolverem soluções. Então a grande mudança de mentalidade é fazer com que os liderados resolvam os problemas e o especialista e consultor é apenas uma pessoa que vai orientar, auxiliar e desenvolver os seus liderados. O método de Shop Floor Management se baseia em 6 princípios. Então ao longo dessa aula eu vou mostrar os 6 princípios para vocês. Então eu vou mostrando o princípio e como aplicá-lo na prática. Então vamos ao primeiro princípio. O primeiro princípio a gente chama de Centro de Informações e Comunicação. É a central de informação e comunicação. O que acontece? O primeiro princípio, basicamente, é você criar um centro de informações onde a sua equipe ou os seus liderados tenham a mesma informação que você detém. Então, é basicamente você criar um quadro de gestão visual expondo todas as informações necessárias para o processo. Que tipo de informações são necessárias para o processo? A gente divide essa central de informações em basicamente 5 etapas, tá legal? A primeira etapa desse quadro de gerenciamento visual, basicamente, é você orientar os seus liderados sobre as entradas, o processamento e as saídas do seu processo. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que a sua equipe tem uma atividade e um pedido a ser feito para um cliente. Quando eu falo cliente, vamos lembrar que nós temos 2 tipos de cliente, tanto cliente interno quanto externo. Então, se você trabalhar numa área e justamente você envia informações ou mesmo produtos para uma próxima área, essa próxima área que você está enviando produtos justamente é o seu cliente interno. Claro que se você entregar o seu produto ou a sua atividade para um cliente, um consumidor final, esse seria o cliente externo. Então, basta você identificar qual que é o seu cliente, ou seja, para quem você envia informações, envia produtos e você saber que esta é a sua saída do seu processo. O seu processo basicamente são todas as etapas que você passa para atender a um pedido desse cliente. E as entradas do seu processo justamente são todas as informações, materiais e enfim, produtos e itens que você precisa ter para poder processar esse pedido do seu cliente. Então, quando você fizer um mapeamento de quais são as suas entradas, quais são as atividades da sua equipe e quais são as entregas, quais são as saídas, você consegue fazer a primeira parte desse gerenciamento visual. Esse gerenciamento visual é basicamente você monitorar essas 3 fases. Ou seja, será que os materiais estão chegando no prazo que precisam, na qualidade que deveria chegar, enfim, na quantidade que deveria chegar? O seu processo ele está acontecendo na velocidade que deveria acontecer, na produtividade que deveria acontecer, na própria qualidade que seu processo deveria acontecer. Então você tem que observar as suas atividades e monitorá-las. E as saídas, se os seus clientes receberam no prazo correto, se eles estão satisfeitos, se você entregou conforme o requisito do seu cliente. Então todas essas questões nós vamos ver nesse primeiro princípio e na primeira parte desse quadro de gerenciamento visual, que é justamente a parte de ordens. Ou seja, todas as ordens que você recebe e se você monitora se você está entregando no prazo ou não. Quando você distribui isso em um quadro de gestão visual, fica muito mais claro, tanto para você quanto para a sua equipe, se você está entregando as peças corretamente. Então deixe claro todas essas informações no quadro de gestão visual. Até porque quando a equipe olhar para o quadro de gestão visual, ela vai saber que algum material está atrasado e qual que é o comentário daquele fornecedor. Combinado? Depois que eu passar pelos princípios da metodologia, eu vou mostrar para vocês como implementar essa metodologia. Então na implementação eu vou mostrar como que usa esse quadro de gestão visual. Combinado? A segunda parte desse gerenciamento visual é a parte de indicadores. O que são indicadores? Uma forma bem simples de você criar um indicador é justamente você identificar uma saída do seu processo e dividir por uma entrada do seu processo. Lembra que eu comentei que uma das entradas pode ser algum tipo de material,
tempo ou mesmo até a mão de obra. E uma saída é você entregar a sua atividade, entregar o seu produto. Então basta dividir uma saída do seu processo por uma entrada que você terá um indicador. Nessa segunda parte do quadro, você vai colocar todos os indicadores relevantes à sua área e não à organização. Vou dar um exemplo muito claro de um erro que as pessoas cometem quando colocam indicadores expostos em uma área. Digamos que você é uma área de execução, ou seja, você faz alguma atividade, porém, dentro dessas atividades você não vende um produto para o seu cliente. Do que adianta você ter um indicador de vendas para a sua equipe se a sua equipe não consegue atuar em cima desse indicador? Então é muito importante que quando você criar indicadores, todos os indicadores expostos para a sua equipe são indicadores que a sua equipe tem condições de atuar para melhorar. Porque do que adianta você ter um indicador exposto se a sua equipe não consegue atuar em cima deles? Tá legal? Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira dica sobre indicadores. A segunda dica sobre indicadores que eu comento é que o indicador ele deve ser no máximo semanal, tá? A grande sacada é que se ele fosse um indicador diário. Por que motivo? Todo indicador mensal, trimestral ou mesmo anual são indicadores que mostram o passado, tá? Quando você olha um indicador mensal, basicamente você está olhando para um retrovisor, você está olhando para o passado. Então já foi. Então a grande sacada da metodologia Shopfloor é justamente você ter uma maior frequência de análise dos indicadores, justamente para poder tornar iniciativas diárias e dinâmicas para você não, enfim, ter uma surpresa aí no final do mês com um resultado ruim. Então, se possível, todos os indicadores que você criar para a sua área, tente, na verdade, colocá-los de forma diária e atuar de forma diária em cima dos indicadores. Outro aspecto muito importante desse primeiro princípio do método de Shopfloor Management, a terceira parte desse gerenciamento visual do método de Shopfloor Management é justamente você colocar uma parte de solução de problemas. Então tenha em seu quadro de gestão visual também um local onde você vai listar todos os problemas que vêm acontecendo diariamente com a sua equipe. Então, quando for escrever o problema, deixe claro para a sua equipe que elas devem sim levantar todos os problemas que acontecem diariamente. Quando eu falo todos os problemas, são problemas minúsculos, sim. Então, por exemplo, o computador travou, eu não consegui a quantidade de material correto, o material veio em más condições de uso, a ferramenta quebrou. São coisas simples que acontecem no dia a dia, você também tem que colocar nessa lista de ações. Eu vou explicar para vocês depois o princípio da priorização, como você pegar toda essa lista de problemas e priorizar como atacar os problemas, combinado? Essa terceira parte do quadro é justamente uma parte onde colocar todos os problemas justamente para toda a equipe entender quais são os problemas daquela área. Vocês vão identificar qual é o principal problema daquela área e tratar aquele problema com uma solução excelente. O que seria uma solução excelente para aquele problema? Quando um problema volta a acontecer, ou seja, você teve alguma ação, você teve uma solução e aquele problema é recorrente, ou seja, ele volta a acontecer, você não solucionou o problema de forma excelente. Então é muito importante que você selecione pelo menos aí os 3 principais problemas da área, solucione eles de forma excelente, ou seja, que ele não volte a acontecer. Essa é a terceira parte do seu quadro de gerenciamento visual, que está dentro do princípio de Centro de Informações e Comunicação do método Shopfloor Management. A quarta etapa do gerenciamento visual do Shopfloor Management, que nós estamos no primeiro princípio aí, que é a parte de Central de Informações e Comunicação, é justamente o planejamento estratégico da área. O que seria um planejamento estratégico da área? Se você não sabe como desenvolver um planejamento estratégico, volta lá no meu canal, eu dei uma aula exclusiva sobre o método North Star, ou seja, sobre o método de planejamento estratégico. Lá naquela aula eu demonstro passo a passo de como você implementar um planejamento estratégico para poder colocar no seu gerenciamento visual. Tá combinado? Mas basicamente o que teria nessa quarta parte? Nessa quarta parte você teria qual que é a sua missão como empresa e missão como área, ou seja, aquilo que a sua razão de existência, né? O porquê que a sua área existe, o porquê que, enfim, a sua empresa precisa da sua área, qual que é a grande missão da sua área com relação à empresa. Depois da missão nós temos a visão. A visão já é algo atingível, ou seja, nesse ano quais são as metas, ou esse ano qual que é o planejamento estratégico para a sua área. A sua área precisa reduzir custos, a sua área precisa aumentar a produtividade, a sua área precisa melhorar a qualidade, o atendimento ao cliente. Qual é o planejamento estratégico para a sua área para caminhar em direção à missão que a sua área tem dentro da sua empresa? E justamente depois desses 2 tópicos nós temos o terceiro, que é o plano diretor.
que é o quê? Todas as ações que você vai tomar esse ano para melhorar a sua área. Então, essa quarta parte do quadro, basicamente, é você identificar todas as melhorias que você quer fazer durante o ano e separá-las aí semanalmente para você monitorar e criar um ritmo de melhoria constante na sua área. Justamente para você nunca esquecer de melhorar, tá legal? Esse é o quarto ponto aí do gerenciamento visual, que é o primeiro princípio da metodologia do Shop Floor Management. A quinta parte do quadro de gerenciamento visual é uma parte de centro de informações, ou seja, neste local você vai colocar informações relevantes para a equipe. Então, por exemplo, um comunicado interno da empresa, um comunicado externo de algum acontecimento externo que venha a impactar aquela área, ou mesmo você pode colocar informações de lista de presença, agenda, dicas de como, enfim, escalar problemas, dicas de procedimento e padrões que estão criados na área, que foram atualizados na área. Então é um centro de informações para a sua equipe. Dentro do primeiro princípio, após a criação desse quadro de gerenciamento visual, é muito importante que você faça reuniões diárias em frente a esse quadro. O que significa reuniões diárias em frente ao quadro? É basicamente você todo dia, ao chegar para trabalhar, você reúne a equipe. Se a sua equipe for online ou mesmo não física, você faz também aí um call com a sua equipe em frente a esse quadro de gestão visual. E aí você vai passar em cada etapa que eu comentei. Então, inicialmente, você vai perguntar para a equipe em qual atividade a pessoa está, qual atividade ela está fazendo e, em contrapartida, você vai monitorando conforme os pedidos que estão expostos no seu quadro de gestão visual. Na segunda parte, você vai comentar dos indicadores para ver se algum indicador está saindo aí do controle, não está conforme o plano ou os resultados que a sua equipe precisa. Em terceiro aspecto, você vai perguntar para a sua equipe se eles tiveram algum problema no dia anterior, justamente para você colocar no quadro e fazer o monitoramento dos problemas recorrentes. No quarta etapa, você vai relembrá-los que essa semana ou na semana que vem tem uma melhoria a ser feita diante do planejamento estratégico. E por fim, você finaliza a reunião. Essas reuniões diárias devem ser muito rápidas, em torno de 15 a 20 minutos todos os dias, e é muito importante que as pessoas que participam não seja uma quantidade elevada de pessoas, então eu sugiro aí entre 8 e no máximo 15 pessoas, mas o mais importante da reunião é que você tenha pessoas de todas as partes envolvidas no seu processo. Então lembra que nós mapeamos as entradas do processo e a saída do seu processo. É muito importante que você tenha todas as pessoas que são envolvidas nessas entradas e nessas saídas. Então, por exemplo, se você recebe material de uma segunda área, é muito importante que nessa reunião você tenha um representante dessa área nessa reunião. Até porque se você tiver alguma dúvida sobre aquela entrada, você já pode perguntar para essa pessoa na reunião. E assim acontece com todas as etapas do seu processo. Então, digamos que a sua atividade aí tem 5 etapas e você tem um representante de cada etapa. É muito importante que você tenha pelo menos uma pessoa que represente cada etapa para mostrar como estão indo as atividades nestas áreas. Outro aspecto muito interessante sobre a reunião diária é que ela deve ser uma reunião e não uma apresentação. Qual que é a grande diferença entre os dois? A apresentação é quando o líder da área só o líder da área fala e as pessoas, enfim, não comentam nada sobre o que a liderança falou. Então é muito importante que você troque uma apresentação para uma reunião, ou seja, você tem que fazer mais com que a sua equipe fale do que você mesmo. Mesmo que você saiba a resposta ou saiba como estão as atividades, deixe com que a sua equipe comente como está a atividade e a atualização venha da própria equipe. Outro aspecto dessa metodologia, desse primeiro princípio do Shop Floor Management, é você criar toda uma estrutura de reuniões na sua organização, justamente para qual motivo? A grande diferença entre uma empresa que não utiliza um método do Shop Floor Management e uma empresa que usa esse método de gestão de liderança novo é o seguinte: todas as reuniões que acontecem em uma organização, elas são sistemáticas, ou seja, todas as reuniões necessárias para os processos acontecerem já estão programadas. E todas as reuniões que não são necessárias são reuniões específicas que tem que deixar em segundo plano. Vou te dar um exemplo muito simples. Digamos que na sua organização você tem
um diretor, um gerente, um supervisor e tem a execução. Então, a cada nível você vai ter um quadro de gerenciamento visual, onde o seu supervisor vai fazer uma reunião diária com os seus liderados, com a sua equipe. Depois dessa reunião, você vai ter uma segunda reunião onde o seu coordenador ou o seu gerente vai fazer as reuniões com os seus supervisores e acima dos supervisores você vai ter uma reunião do diretor com os seus gerentes. Isso deve acontecer diariamente, tá legal? Essa subida de informação e essa descida de informação. Então, a grande sacada desse primeiro princípio do Shop Floor Management é você fazer uma comunicação diária entre todos os níveis da organização. Combinado? É muito importante que, enfim, 80, 90% das necessidades de cada área sejam resolvidas aí nos níveis mais inferiores. Mas essa comunicação diária deve existir. Por isso que eu falo que todas as reuniões sistemáticas devem ser feitas através do Shop Floor Management. Toda e qualquer reunião que for criada fora dessa estrutura de Shop Floor Management provavelmente é alguma falha de comunicação interna. Eu já vi muitos casos em empresas que implementaram o Shop Floor Management que acabaram, enfim, cortando o e-mail, ou seja, toda e qualquer informação necessária para o seu trabalho você teria que participar em uma reunião de uma segunda área. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Digamos que nós temos uma área de manutenção, enfim, de TI, enfim, é uma área que atende as outras áreas, uma área de suporte. E nós temos uma área que faz as atividades. Nessa área de TI, de manutenção, digamos que tem um representante que participa nas reuniões das áreas. Quando ele participa dessas pequenas reuniões das áreas, ele coleta a demanda e a informação do que ele tem que fazer naquela área. Então, justamente, essa conexão é muito mais importante porque ela gera uma comunicação efetiva. Vou te dar um exemplo. Digamos que essa área da manutenção, ela receba diversos pedidos aí para poder atender os clientes por e-mail ou mesmo por telefone. E aí o que acontece? Essa área da manutenção acaba por criar os seus procedimentos. Então ele fala que ele tem que atender em apenas 4 horas, ele cria um senso de priorização de atendimento. E o que acontece? Às vezes uma área, mesmo que colocou um pedido para hoje e depois colocou um pedido, enfim, para amanhã, entre os dois, digamos que a área da manutenção priorizou de uma forma. Porém, a área que precisa dos dois pedidos, elas querem um dos dois mais urgente, até porque ela quer, enfim, atuar de uma forma diferente. Esses pequenos detalhes, esses pequenos problemas, eles só são resolvidos quando as pessoas se comunicam. Então, assim, independente da priorização da manutenção, se nós tivéssemos uma pessoa da manutenção que participasse na área efetivamente, ela saberia que dentre as duas atividades, qual era a mais prioritária para a área. E muito importante, quem colocou a primeira atividade, quem colocou a segunda atividade, também saberia qual atividade vai ser feita ou qual não vai ser feita. Então, cria uma comunicação muito mais efetiva. Vamos ao segundo princípio desse método de gestão de processos e pessoas, que é o Shop Floor Management. Na área administrativa também você pode entender ele como Office Floor Management, mas independente dos dois é uma metodologia de gestão de pessoas e processos. O segundo princípio é o princípio de senso de priorização. É muito importante a priorização no dia a dia do trabalho. Vou te dar alguns exemplos muito simples. Digamos que você é um líder aí, digamos um gerente, e você tem, com certeza, você tem indicadores que você é cobrado. Então você é cobrado pela segurança das pessoas no trabalho, segurança das informações, você é cobrado pela organização da sua atividade, você é cobrado pela produtividade, você é cobrado pela liderança, ou mesmo até pela qualidade, enfim, pelo prazo de entrega das atividades. Existem diversas cobranças e diversos indicadores em cima, enfim, das suas atividades. Esse é um ponto da questão sobre indicadores. Além dos indicadores, com certeza você tem ações e tomadas de decisões para fazer no dia de hoje. Então, por exemplo, você recebe diversas demandas aí, sejam de clientes internos, de fornecedores internos ou mesmo de áreas de suporte que você atende ou é atendido. Então você tem basicamente essas duas grandes entradas. Você tem uma terceira grande entrada, que é a cobrança de um problema que aconteceu na semana passada, se você já resolveu esse problema, se você já comprou o material, se você já investiu naquele projeto. Você tem projetos novos que você tem que fazer, que você prometeu para o seu planejamento estratégico anual. Então existem diversas informações e eu esqueci de mais uma. Existe uma informação que às vezes é uma mudança, enfim, na organização que você tem que repassar para os seus funcionários, pelos seus liderados. Então, você tem diversas atividades que você deve, enfim, orientar, analisar e tomar decisões.
como tomar a melhor decisão. Então, o segundo princípio da metodologia de gestão do Shop Floor Management é você criar um senso de priorização. O que é isso? A metodologia exige que você use sistemáticas e métodos para priorizar as suas atividades. Eu já vou mostrar alguns métodos para vocês, mas qual que é a grande sacada de você usar um método? Primeiro, quando você usa uma sistemática, essa sistemática é quase que criar um critério de priorização para as suas atividades. E esse critério de priorização tem que ver se ele está de acordo com as políticas e princípios da empresa. Então, se você é um gerente, você tem, digamos, um diretor ou um dono da empresa, o que acontece? Como será que o dono da empresa pensa? Como será que os diretores da empresa pensam? Então, você vai compartilhar esse senso de priorização com eles justamente para você entender se realmente a priorização que você determinou é realmente relevante para a organização, estão de acordo com as políticas da organização, para você criar esse critério de priorização. Vou te dar um exemplo muito simples de uma fábrica que eu participei, que eu fiz esse critério de priorização. O primeiro critério de priorização era justamente itens com segurança de trabalho. Então, toda e qualquer atividade que era relacionada a aumentar a segurança do trabalhador na operação ou na execução daquela atividade era colocada em primeiro local. Por exemplo, se tivesse dois assuntos, um era para melhorar a segurança e o outro era para melhorar o prazo de entrega ou para entregar aquele produto no prazo, o que era para entregar o produto no prazo era deixado em segundo local e o primeiro era colocado a segurança para fazer. Então é muito importante você criar todos esses critérios, esse senso de priorização para você saber qual atuar. E é muito importante quando você atua em uma e deixa de atuar na outra, tá muito claro para a organização qual que é a priorização daquele negócio. Enfim, você não vai receber, digamos, uma cobrança em cima de uma atividade que você não fez, até porque é relevante para o negócio a atividade que você fez. Por que é tão importante esse segundo princípio do senso de priorização? Se você não criar um senso comum de priorização ou mesmo um senso de priorização entre os níveis hierárquicos e entre a sua equipe, cada pessoa prioriza de uma forma diferente. Então, muitas das vezes, o seu liderado ele pode priorizar o prazo de entrega, mas você tem um outro liderado que prioriza a qualidade, você tem um outro liderado que prioriza a produtividade. Então, é muito importante, além de você criar o seu critério de priorização, você também ensinar os seus liderados qual é esse critério. Então, nesse segundo princípio, além de criar um critério, você também tem que ensinar os seus liderados qual é o critério, qual que é o senso de priorização que você deve utilizar na sua empresa. Bom, entendido agora o que é esse senso de priorização, nós temos diversas ferramentas que você pode utilizar. Nós temos o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, basicamente, é você fazer um gráfico mostrando qual é o problema que mais vem acontecendo na sua equipe ou na sua empresa para o problema que vem menos acontecendo. Quando você atua nos problemas que vem mais acontecendo, provavelmente você vai conseguir impactar muito mais o resultado. Então essa é uma forma também de priorização. Outra forma de priorização é a matriz Gucci. Tá? Eu vou explicar em poucas palavras o que é essa matriz, mas provavelmente, enfim, em alguns dias eu gravo aí a metodologia inteira para vocês. Mas Gucci significa gravidade, urgência e tendência. Ou seja, aquela ação, aquela atividade que você tem que fazer, qual que é a gravidade, qual que é o impacto que se você não fizer aquela atividade. Urgência, qual é a urgência daquela atividade? É uma atividade que você tem que fazer para ontem, para hoje, para daqui a um mês. E a tendência é o seguinte, sobre aquela atividade, se você não fizer nada ou se você não fizer aquela atividade, qual que é a tendência? A tendência é piorar o resultado, melhorar o resultado, manter o resultado da organização. Então são 3 perguntas que você faz diante de algumas ações e você vai conseguir, enfim, mapear qual das ações é a mais importante que você tem que fazer naquele dia. Então a grande sacada da priorização é dentre tudo que você tem que fazer, você conseguir selecionar aí pelo menos as 3 principais atividades que você vai fazer naquele dia e as 3 principais atividades que você vai querer solucionar posteriormente. O senso de priorização ele também entra naquela terceira etapa do quadro, que é a solução de problemas. Diante de todos os problemas que você tem, quais são os problemas que você vai realmente focar? Quais são realmente os problemas que você vai tratar de forma excelente? Lembre-se, tratar de forma excelente um problema é quando você resolve ele de vez, ou seja, ele não volta a acontecer. O terceiro princípio do método de Shop Floor Management de gestão de pessoas e processos é muito simples. Se chama Go and See, que em inglês é vai e veja. Ele, na verdade, é uma disciplina, um princípio da metodologia que você deve passar não só para o seu dia a dia, como para o dia a dia da sua equipe.
Go and see significa vá e veja. Então é muito importante que quando um liderado trouxer qualquer assunto ou qualquer informação para você, para uma reunião ou mesmo para a reunião diária, e ele comentar sobre algum problema que aconteceu, você vai fazer a seguinte pergunta para o seu liderado. Liderado, você foi até o local? Você conversou com as pessoas? Você realmente viu o que você está falando? O que acontece? Muitas das vezes as pessoas tomam decisões por achismos e existe uma explicação para isso. O que acontece? Nós somos seres humanos e nós temos a tendência de usar o nosso conhecimento, as nossas experiências, ou mesmo todos os nossos ensinamentos que a gente teve durante todos esses anos aí que a gente veio agregando valor aos nossos ensinamentos, a gente tem a tendência de usar esses 3 aspectos antes dos fatos. Então, quando a gente recebe uma informação de uma situação qualquer, diante daquela situação, na nossa cabeça, a gente já usa todos esses nossos ensinamentos e conhecimentos e mesmo experiências e a gente pensa assim, eu já conheço a solução dessa situação, eu já passei por isso no passado. Então, você acha que conhece a solução e você toma uma decisão para solucionar aquele problema. E muitas das vezes, a situação pode até ser parecida com o que você viveu no passado, mas muitas das vezes é só parecida e não igual. Por não ser igual, pode ser que tenha uma solução diferente. Então é muito importante que você troque um pouco essa chavinha na tendência humana. Você primeiro vá até onde as coisas acontecem, no Go and See, você olha, você analisa, coleta os fatos e os dados e depois você usa os seus conhecimentos e os seus ensinamentos para solucionar aquele problema. Quando você faz dessa forma, você está utilizando o princípio do Go and See. Tá legal? Então é muito importante que não você, como líder, também utilize essa questão de tendência humana, essa questão de Go and See, como também você promova isso nos seus liderados. Para você promover isso é muito simples. Quando um liderado trouxer qualquer solução de um problema, basta perguntar para ele se ele conversou com as pessoas, se ele coletou os fatos, se ele coletou os dados. Então, você como líder também tem a missão de transformar os seus liderados em uma pessoa que também participa desse terceiro princípio que é o Go and See. O quarto princípio da metodologia ou do método de gestão de processos e pessoas é a solução de problemas. Eu não vou explicar nessa aula de hoje como você soluciona problemas de forma excelente, até porque no meu canal já tem diversos vídeos mostrando como você solucionar um problema de forma excelente. É só você ir lá no meu canal, procurar pelo método de solução de problemas, que eu utilizo o método A3 e o RCA para você solucionar problemas, que você vai aplicar no seu dia a dia de forma excelente. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse quarto princípio? É muito importante que você detenha a informação de que, ou a mudança de mentalidade de que, todo o problema que você acontecer no seu dia a dia ou mesmo na sua equipe é uma oportunidade de melhoria. Então, olhe para o problema como uma oportunidade. E é muito importante, a grande sacada desse princípio, você como líder, você passar para os seus funcionários também essa mentalidade. Os seus funcionários não podem olhar os problemas como algo assim. Nossa, aconteceu esse problema, se o meu chefe descobrir, eu estou ferrado. Então não, eles têm que identificar os problemas como oportunidades de melhoria, como tesouros para você melhorar. Quando você passa essa mentalidade para os seus liderados, você vai conseguir criar pessoas que atuam em cima dos problemas diariamente. Então, quando acontecer um problema, a pessoa já vai, olhar para aquele problema e pensar assim, caramba, como eu faço para esse problema não acontecer novamente? Então, toda a mentalidade como líder que você tem para melhorar os problemas, você também deve passar para os seus funcionários, tudo bem? Eu não vou falar agora qual é o método de solução de problemas, até porque eu já gravei, mas é mais para mostrar para você esse princípio de líder. O quinto princípio do método de gestão de processos e pessoas é a confirmação de processos. O que seria a confirmação de processos? Esse é um princípio para você assegurar e garantir que todos os procedimentos e regras da empresa ou mesmo da sua área estão sendo cumpridos. Qual que é a ideia? É muito importante a confirmação de processo. O que é a confirmação de processo? É quando você, líder, confirma se o seu liderado está fazendo da maneira correta aquela atividade. Eu preciso te lembrar que é claro que você tem uma área muito grande, você tem muitos funcionários e você tem muitas atividades para você confirmar. Então é muito importante que você use o senso de priorização para saber quais atividades você vai confirmar, naquela semana ou naquele dia. E é muito importante que você faça a confirmação desse processo. O que é você fazer a confirmação desse processo? É você criar uma rotina para você, líder, verificar a atividade dos seus liderados. Então, por exemplo, uma vez por semana, eu vou dar uma analisada no meu liderado se ele está fazendo aquela planilha que eu pedi para ele preencher corretamente. Então,
é muito importante você ter o pensamento sobre a confirmação de processo em basicamente algumas dicas. A primeira grande dica, quando você for confirmar um processo, leve um procedimento, leve um padrão junto com você. Porque quando você cobrar o seu funcionário de fazer de uma certa maneira aquela atividade, essa certa maneira não deve vir de você, líder, e sim de um procedimento ou de um padrão. É muito mais justo você cobrar um liderado quando você tem um procedimento por trás daquela atividade e quando não é você, líder, que está falando como ele deve fazer aquela atividade, tá? Outro aspecto muito importante sobre a confirmação de processo, a confirmação de processo não é uma cobrança de lista de ações, não é você ir até o seu liderado e pedir para ele fazer uma tarefa. Não, é muito pelo contrário, é você perguntar para o seu liderado se ele precisa de alguma ajuda, se ele, enfim, se ele barrou ali para fazer alguma atividade, se ele tem algum problema para fazer aquela atividade e tudo mais. Outro aspecto muito relevante da confirmação de processo é gerar a comunicação, é gerar o diálogo entre o líder e o liderado. Quando o líder vai até o liderado e pergunta como está indo a atividade dele, o liderado também se sente à vontade de falar dos problemas. Então é muito importante que o líder nesse momento deixe claro que ele deve sim falar dos problemas, que você busca realmente melhorar os processos daquele liderado. Combinado? Outro aspecto muito importante na confirmação de processo, digamos que você é o gerente e você tem supervisores como seus liderados. Então, quando você faz a confirmação de processos dos seus supervisores, você também tem que criar com eles a disciplina dos supervisores fazer o mesmo trabalho de confirmação de processo com os seus liderados. Então, fazer confirmação de processo também é ensinar as pessoas como fazer uma confirmação de processo e também incentivá-los a fazer outras confirmações de processo. Com isso, se todos os níveis e todas as pessoas fizerem confirmações de pequenos processos, você garante e assegura aí os procedimentos da sua organização como um todo. E por fim, nós temos o sexto princípio do método de gestão de pessoas e processos, que é o líder mentor. O líder mentor é muito importante que ele faça o seguinte, ele desenvolva os liderados para justamente vir futuramente a ser um líder. O que acontece? Existe uma questão muito importante sobre você se desenvolver profissionalmente, que é o seguinte: o líder só conseguiu desenvolver uma boa equipe quando a equipe inteira consegue fazer todas as atividades necessárias para aquela área sem a necessidade deste líder. O momento que este líder for, digamos, inútil para aquela área, é o momento daquele líder ir para novos desafios, ou seja, atuar em novas áreas ou até mesmo subir de cargo. Então é muito importante que o líder mentor tenha essa mentalidade de desenvolver a equipe para fazer tudo sem ele. Quanto mais a equipe desenvolver as atividades sem a necessidade deste líder, é quando ele estará preparado para subir de posição. O que acontece? É muito importante, durante esse processo de desenvolvimento dos liderados, você ter em mente de que a todo momento que você está fazendo as reuniões diárias, que você está fazendo as soluções de problemas, que você está perguntando para as pessoas fazerem o Go em Si, fazendo a confirmação de processo, é muito importante que você tenha em mente que todo esse processo que você veio criando, você está desenvolvendo os seus liderados justamente para algum deles vir a assumir a sua posição posteriormente. Então nunca tire de mente qual das pessoas que você está liderando pode vir a te substituir como líder. Uma grande sacada de você descobrir quem é essa pessoa é justamente você identificar quem dos seus liderados está captando e conhecendo cada vez mais essa metodologia que você está usando. Como você está usando uma metodologia justamente de gestão de processos e pessoas, quem dos seus liderados realmente está gostando dessa metodologia, está conversando com você sobre essa metodologia de gestão de pessoas. Porque futuramente, quando essa pessoa assumir a posição das reuniões, assumir a posição, enfim, das soluções de problemas, é o momento que você vai estar preparado para, enfim, alcançar níveis superiores. Então, o líder mentor é justamente o líder que, além de auxiliar e suportar os seus liderados, é um líder que também se preocupa em fazer com que o seu liderado venha te substituir em um dia. Então, se você tiver uma equipe hoje e olhar para os seus liderados e ainda não encontrou alguma pessoa que possa vir a substituir, pode ser que você não está desenvolvendo as pessoas para te substituir. E é nesse ponto que essa priorização, enfim, esse princípio, ele pega. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir, se inscreva no meu canal, também aperta esqueci o nome do sininho aí, porque clicando no sininho você vai ser lembrado de novas aulas que eu for colocar aqui no YouTube.
combinado? Fica ligado também que eu vou postar um vídeo fazendo um desenho resumo de toda essa aula, então eu vou fazer um desenho resumo dessa aula, eu também deixo aí no link abaixo todos os desenhos resumos de todas as aulas que eu crio, é só entrar no link, se cadastrar, eu acho que eu só peço lá o e-mail e o nome, e enfim, você já tem acesso aí a download gratuito. Para quem não me conhece também, eu tenho muitas outras metodologias, então eu deixei alguns links na descrição para você conseguir acessar meu site, se cadastrar, e é isso. Grande abraço.